Antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpa pela qualidade do áudio, já que eu não consegui melhorar ela. Mas o vídeo tá bem completo e espero que vocês gostem. Guia completo de como melhorar nas animações, seja no Stick Nodes ou em outros apps derivados. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque quando eu comecei a animar, eu sempre buscava muitos tutoriais. E todos falavam basicamente a mesma coisa. Para ter fluidez você tem que fazer isso e isso. Porém eu acabava fazendo isso, só que eu sentia que faltava alguma coisa. E eu decidi fazer esse vídeo que é para mostrar de vez como você pode melhorar suas animações e como você pode treinar. Esse vídeo vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, eu separei alguns pontos no qual eu acho que são essenciais para um animador de nível básico saber. Já na segunda parte, são para animadores que tenham um pouco mais de experiência. Nela eu separei pontos que eu acho que todo animador que já tem um pouco de experiência no ramo deve entender e saber e aplicar na sua animação. Bom, nessa primeira parte vamos começar com o primeiro tópico e o principal de todos. Vamos lá, eu vim aqui pro Stick Nodes para explicar para vocês esse conceito do easing. O easing nada mais seria que o conceito que vai dar a fluidez para sua animação, certo? Que eu creio que é o ponto principal, assim, de todos. E eu vim aqui, eu fiz esse projeto aqui de exemplo para mostrar para vocês a diferença de uma animação feita sem easing e uma animação feita com easing. Então eu fiz esses dois exemplos, a bola de cima, que ela não vai conter o easing, e a bola de baixo que vai ter o conceito do easing aplicado, certo? E agora observem a diferença das duas. Viram a diferença aí? Então, basicamente, primeiro vocês têm que entender o conceito de espaçamento. O que é o espaçamento? Vocês estão vendo a bola aqui e essa sombra que fica atrás dela, né? Essa sombra. O espaçamento seria o espaçamento da bola para essa sombra, certo? Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu apliquei o mesmo espaçamento para todos os frames. Ou seja, a distância da bola desse frame para esse frame é a mesma desse frame para esse frame, correto? O espaçamento é basicamente isso. E se eu seguir apenas uma linha de espaçamento e não aumentar nem diminuir o espaçamento, vai ficar completamente travado, uma animação feia, sem fluidez, correto? Já de baixo eu fiz diferente. O que eu fiz? Ela começou indo bem lento a bola, como vocês podem ver aí, o espaçamento bem pequeno, o espaçamento de um frame para o outro, e foi aumentando gradativamente, certo? Nessa que ela foi aumentando, quando ela tá chegando no final, ela vai diminuindo, certo? E ela vai diminuindo até ficar parada completamente. E o easing seria basicamente isso. Ou seja, o easing seria todo o trajeto que a bola faz de uma forma fluida, certo? O easing dá fluidez em si para animação, correto? E agora eu vou trocar de projeto para mostrar para vocês em uma animação realmente como seria aplicado esse efeito do easing. Bom, eu tô com um exemplo bem básico aqui de animação só para demonstrar assim como é o easing. Bom, eu simulei um soco aqui. Correto? Isso aqui é só para vocês terem noção de como seria o easing em uma animação. Então aqui, dá pra ver o espaçamento aqui, né? Eu comecei com movimentos bem lentos e fui aumentando gradativamente, até o momento do soco. No soco eu desacelerei, né? Pois essa parte aqui foi o pico final do soco, desacelerei e comecei a voltar, correto? Nessa aqui eu desacelerei, comecei a voltar lento e foi aumentando a velocidade até chegar no final e eu terminar com movimentos lentos até parar totalmente. Então foram movimentos bem básicos, mas que funcionam, correto? O easing numa animação seria assim,
Basicamente isso. Então, basicamente, o easing é isso aí que vocês viram. Porém, não apenas o easing faz a sua animação ficar melhor. Então agora eu vou abordar um ponto que pode melhorar 100% a sua animação. Bom, nesse tópico aqui eu já vou abordar uma passagem, como que eu posso dizer? Eu vou abordar uma forma mais avançada de fazer animação, que é o que? Usar a elasticidade e os dashes. No exemplo passado que eu mostrei o soco, eu meio que tava sem graça o soco. Porém, eu quero que vocês observem essa animação aqui agora, de exemplo que eu fiz. Dá pra ver que ela tá bem mais completa, assim, tá bem mais legal de se ver, mais bonita de se ver, certo? E o que eu fiz, o que eu apliquei aqui? Primeiramente, eu recomendo sempre fazer é ativar a elasticidade. Como que eu faço isso? Tem duas formas. Você aperta na articulação e clica nesse botão que tá aparecendo aí. Esse aí que eu tô apertando e desapertando. E outra forma é você clicar no segmento, rodar aqui embaixo e ativar. É elástico? Você ativa, certo? Aqui você já consegue ativar a elasticidade, conseguir usar ela. A elasticidade nada mais seria do que você conseguir dar movimentos mais fluidos. Como assim mais fluidos? Movimentos mais precisos. Você tem mais liberdade de movimentos. Isso dá muita chance para você fazer uma animação muito boa. E outro recurso também seria o dash. O dash seria essa figura aqui, né? Que seria o rastro, na verdade. Seria o rastro que fica. Exemplo. Quando o stick ele dá um soco, a mão dele vai muito à frente do frame que estava anterior, certo? Como ela vai muito à frente, meio que deixa um rastro. Isso aí você pode fazer um próprio teste na vida real. Você gravar um vídeo, movimentar sua mão rápido e pausar no meio. Você vai ver que a sua mão ela vai criar um rastro. O rastro seria isso aqui. Isso aí deixa a sua animação bem mais fluida, digamos assim, bem mais fluida. E exemplo, eu não fiz só na mão dele, mas eu fiz no pé também. No pé, fiz nessa parte aqui que se movimenta rápido, certo? Tanto que aqui eu fiz até errado, tinha que ser mais pra cá, assim. No pé ali, como o movimento do pé já é mais rápido e tem mais constância, eu deixei mais frames de dash pra ele. Sempre seguindo o frame anterior. Ou seja, se nesse frame a perna tava aqui, o dash ele vai ter que seguir esse movimento de lá pra cá. Ele não pode ficar, exemplo, pra cá, assim, entendeu? Tem que sempre seguir um movimento do frame anterior. E isso segue para todos os frames, né? O conceito seria esse. Bem básico, porém que se aplicado bem, faz muita diferença. Bom, outro tópico que eu acho muito importante também, eu vou abordar aqui agora, é de como você deixar a sua animação mais bonita. Uma animação mais profissional. De acordo com o último tópico que eu falei, exemplo, você foi tentar fazer e acabou fazendo algo tipo isso. Ah, mas eu tô aplicando todos os princípios que você falou e não sei o que e tal coisa e tal. Ok, você realmente aplicou aqui, essa animação aqui tá todos os princípios que eu falei aplicado aqui. Porém, acaba que você acaba que esquece alguma coisa, entendeu? Esquece uma coisa, que é uma das mais importantes, que é o que? A pose e postura. Ah, mas como que eu descubro a pose e postura do stick? Pesquisar referências. Você pode pesquisar referência de animação, de série, de anime, certo? Exemplo, Cobra Kai mesmo tem um monte de referência que você pode pegar lá, de chute, de soco. Tudo você pode recriar no seu próprio Stick Notes. E como que você treina a fazer essas poses? Para você treinar a fazer essas poses, você pode criar um projeto novo. Você vai fazendo frames, né? Tentando meio que fazer poses extremas, sempre mexendo todas as articulações do stick, né? Mexendo sempre todas com o máximo de amplitude, assim, certo? Para deixar o seu stick bem articulado. Eu fiz cinco exemplos aqui só para demonstrar para vocês. Outra coisa também, a elasticidade pode não ser compatível com todos os sticks, certo?
Esse aqui mesmo, ele consegue ter a elasticidade. Porém, aqui é aplicado a elasticidade inteligente, que você pode ativar editando stick. Mas aqui o princípio é o mesmo. Você pode aumentar aqui mais, pode abaixar mais, certo? Pode deixar lá para trás assim, mas sempre treina poses. Isso aqui você vai treinando e você aplica nas animações aos poucos, certo? Exemplos. Um exemplo de chute aqui, né? Isso aqui mesmo, a maioria que eu pego aqui de exemplos assim, você pode pegar referência também em animações de outras pessoas, certo? Eu sempre fiz isso e pra mim deu sempre muito certo. E aqui é só alguns exemplos mesmo, de voo também, né? E de transformação. Então, sempre pesquisar, né, essas poses aí, tentar recriar no seu Stick Notes, certo? Pesquisar referências e tudo mais. E aí você tá treinando. Se você fizer isso aqui, você tá treinando. E aí o próximo passo é só você aplicar no seu próprio Stick Notes. Agora eu vou abordar um tópico que eu acho muito legal mencionar ele, porém não acho tão necessário uma animação. Mas com ele na animação, eu acho que a animação fica bem melhor. Bom, esse tópico aqui já é para finalizar esses princípios básicos, né? Que seria o quê? Os impactos e os plushes. E como seria esse tópico? Bom, aqui eu tô com uma animação bem simples. É simples, mas avançada assim, né? Vou colocar aqui para vocês verem ela. Bom, nela vocês conseguem ver que eu apliquei todos os princípios anteriores e adicionei outros, que é o que? O impacto e os efeitos de soco. Se você quer ter uma animação bem formada, uma animação bem construída, você vai ter que se empenhar nela, tentar deixá-la o mais realista, digamos assim, possível. Exemplo, efeito de soco, efeito de dash, impacto também. E uma coisa que é muito importante também é como você dá o impacto, como que você meio que dá força no seu soco. Bom, como vocês estão vendo aqui, eu sempre começo os movimentos muito lentos, né? Lentos e aumentando bem devagarinho. Porém, quando vai o soco, eu faço uma virada brusca no soco. Aqui tá vendo que o espaçamento é o mesmo, o espaçamento. Porém, no soco, ele aumenta. O espaçamento aumenta muito. Isso dá o impacto, ou seja, dá a força no seu soco. E outra coisa também é o movimento de câmera, né? Que é o quê? Você, quando for fazer o soco, você pegar a câmera e mover pro lado assim. Só um frame, certo? Só um frame. Mover pro lado e voltar, né? Isso aí dá um efeito muito bom de soco. Meio que treme, certo? Seria isso. Os efeitos, né? E é sempre muito bom você tentar aplicar o impacto. Porque o impacto é o que vai dar a força no seu soco. Que vai dar a força, vai dar a intensidade. Exemplo aqui no chute também. Chute, quando eu vou engatar o chute aqui, eu paro aqui, né? O espaçamento é bem pouco entre os frames, mas quando chega no chute, já é um espaçamento muito maior, né? Isso aqui dá o impacto. O impacto que dá a intensidade e a força do chute. Terminando já essa primeira parte, uma coisa que eu recomendo a todos fazerem é sempre assistir a Speed Animations. Caso você não saiba o que é isso, é quando um animador ele grava um vídeo dele fazendo animação, só que uma velocidade maior, certo? E você consumindo isso, você vai vendo como ele faz e vai tentando aplicar no seu próprio animador, seja no Stick Note, seja no Pivot, seja em qualquer outro app de animação, correto? Então, assistir a Speed Animations. No meu canal eu tenho apenas uma, porém eu vou estar deixando passando aí algumas de outros canais aí, né? Que eu observei e vi que se vocês observarem e tentarem aplicar na sua própria animação, com certeza vai melhorar bastante. Bom, o primeiro tópico aqui seria um que eu acho muito importante, que pode parecer básico, mas muitas pessoas não sabem. Vamos lá, esse tópico pode parecer bem básico até, mas acaba que não é. Você pode achar que é fácil animar uma luta e tudo mais,
Porém, se você for botar em prática mesmo, acaba que não fica uma luta muito, como é que eu posso dizer? Uma luta muito convencível, certo? Não parece. Então aqui eu separei uma animação para demonstrar para vocês, uma animação bem curta, só de 3 ataques, né? Mas porque eu consigo explicar para vocês, no meu ponto de vista, né? Como que uma animação de luta deveria ser feita. Então, primeiramente, o que você tem que ter de base? Tem um stick que vai atacar e outro que vai defender, desviar ou receber o ataque, certo? E esses papéis podem se invertendo no meio da animação. Isso tudo é você que vai decidir, né? É tudo muito intuitivo assim, né? Mas seguem uma linha de base a mesma. Então vamos lá. O que eu fiz? Eu fiz primeiro esse stick atacar, depois esse defender, os 2 ataques dele, e o próximo ataque seria o dele chutando. Então observem a animação aí. Então o que eu fiz? Eu fiz esse stick atacar 2 vezes, né? E o outro defender. E nessa que ele defendeu, ele já engata um chute, correto? Você tem que entender outra coisa também, que o quê? Quando esse stick ele vai atacar, o outro ele vai perceber isso aí. Se você vai fazer ele defender, desviar, ele vai perceber isso. E vai tentar fazer alguma coisa, que é o quê? A defesa. Ou seja, na hora que ele começar o soco o stick aqui ele vai começar a querer defender também. Ou seja, eles seguem sempre uma mesma linha de movimento, assim, digamos assim. Então o que eu fiz? Esse stick ele vai atacar a cabeça dele, e o outro vai defender aqui, né? E ele pode defender colocando a mão na frente, colocando o pé na frente. É tudo muito intuitivo, né? Mas eu fiz aqui de um jeito que eu acho que fica mais fácil de entender. Então vamos lá. O Chique começou, né, a querer atacar. Quando ele atacou, já fiz o impacto lá e tudo mais. E aqui, como vocês podem ver aqui, ele atacou a cabeça e o outro defendeu com a mão, certo? E defendeu com o braço, né? E é isso aí. Ele atacou. E quando ele ataca, eu já engato pro próximo frame de ataque dele, né? Pro próximo soco dele. Não deixo tantos frames de preparação assim, né? Não deixo tantos. E quando o soco ele já vai com muito impacto. Ou seja, é uma sequência bem convencível de soco assim, correto? E nessa que ele já vai, né, querendo atacar aqui. Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Nessa que ele já vai atacar aqui, o outro ele já vai defender também. Ou seja, ele vai tirar a mão daqui e vai colocar outro para defender atrás. Igual vocês estão vendo aqui, né? E é sempre muito legal dar esse efeito de profundidade, né? Seja pro efeito de soco, pro dash, ou até pro soco mesmo assim, né? Exemplo, o efeito de soco aqui, ele tá aqui atrás, né? Eu podia deixar até ele um pouquinho aqui pra deixar mais bonito, digamos assim, né? Mais visível o efeito. Mas é tudo muito intuitivo, você pode fazer da sua própria forma. Eu tô dando apenas uma linha de base aqui, certo? E aqui, como vocês podem ver, o stick que tava recebendo o ataque já foi fazer o ataque dele. Eu acho muito legal usar a elasticidade, né? Que é o que? Você poder fazer isso aqui com a perna, com o braço e tudo mais. Porque você consegue fazer efeito de 360. Exemplo, aqui o stick ele meio que tá virado pra gente, um pouco pra esquerda. Aí quando ele vai engatar o chute, ele começa a ficar de lado. E aqui vocês veem que dá a impressão que ele tá virado pra lá. Ele tá virado meio que pra direita dele, certo? E aqui ele tá virado de costas já. Então usar a elasticidade te dá essa vantagem, né? De você poder fazer esses efeitos assim, que é muito legal. E basicamente seria isso, né? Como você fazer uma luta. E quando ele já vai engatar o chute, o outro já tá pronto para defender o chute, certo? Mesmo que fosse para receber o chute, levar o dano, né? Ele ia ficar desnorteado, ia balançar a cabeça, ia balançar aqui, né? Mas tudo segue uma mesma linha. Tô dando só um exemplo aqui mesmo, de como você pode animar uma luta. E o tópico seria basicamente isso. Esse tópico aqui agora é muito importante para você poder deixar a sua animação mais bonita, uma animação mais real, digamos assim. Não apenas 2 palitos se batendo ali, mas sim uma animação mais profissional, digamos assim. Vamos lá, eu vou usar esse mesmo projeto para abordar sobre esse tópico aqui, que é o que? Noção de espaço e movimento, correto? Então, quando você vai fazer uma animação, você tem que delimitar 2 coisas: o
tamanho dos sticks em comparação ao cenário. Ou seja, o cenário, que seria o cenário? O cenário é esse aqui, é onde a câmera tá. Seria esse quadrado aí, certo? O fundo, o background, né, não seria nada demais. Mas o cenário, né, o formato seria esse quadrado aí, correto? Então o que? Você tem que ter noção que o stick não pode sair para fora, né? O stick não pode sair para fora, não pode ir para cima, muito menos para baixo, correto? Se você entendeu isso, já foi metade do caminho andado. Agora você tem que saber aplicar isso. E essa animação aqui, o que eu fiz? Os sticks, como eles não podem se movimentar muito, dar um passo, por exemplo, eu só fiz eles se movimentarem um pouco, correto? Exemplo, eu quero que vocês observem as pernas deles. Perna vai, depois volta, certo? Mas quase não sai do lugar. A única vez que sai do lugar é quando o stick ele dá esse chute. Eu aproveitei o espaço que tinha aqui atrás e fiz o stick ele dar um passo para trás, certo? E o outro, como o espaço aqui estava maior também, eu já fiz ele tirar o chute e ir para a posição de luta. Uma posição extrema, né? Que é o que? Deixar deixar as pernas bem longas e articuladas, né? Então, você tem que ter noção disso, certo? E você tem que aproveitar também. Se o seu cenário é pouco, igual o meu que eu tô usando aqui, você não pode mover muito os seus sticks, né? Em relação ao que eu falo, é a posição deles. Exemplo, no início aqui, que o stick ele dá os dois socos, eu não fiz ele dar um passo para frente nem para trás, certo? Ele fica no mesmo lugar, porém ele se inclina, certo? Ele se inclina. E você pode fazer isso em várias das suas animações, fazer o stick apenas se inclinar para dar um soco, né? Igual no chute, ele pode ir lá dar o chute, né, e voltar para a posição que ele estava antes. Então é muito intuitivo sempre, né? Sempre muito intuitivo, mas isso aqui é só uma linha de base que eu falo para vocês, né? E seria basicamente isso, esse tópico. Bom, não bastando esse último tópico, mas já vou abordar outro muito importante também. Você ter a constância em uma luta. Não perder os movimentos e muito menos a cadência. Um tópico que eu vou falar que vai ser bem curto, porém muito importante também é o que? Constância dos movimentos. Certo? O que seria essa constância? Quando o stick ele tá aqui, ele vai dar o soco, né? O que eu queria fazer? Ele dá outro soco. Mas como que eu faço isso? Se você observar bem, a diferença desse soco para esse soco são de apenas 3 frames. 3 frames de intervalo para eles, ou seja, desse soco para esse soco teve 3 frames, certo? E isso é algo que você pode, né, dependendo do seu estilo de animação, de luta, ou até de caracterização, se for um personagem rápido ou um personagem lento, né? Você pode mudar muito isso. Porém, aqui como são dois personagens normais, lutadores que eu fiz, o que eu fiz? Quando ele já faz esse soco aqui, eu já vou e engato para outro soco, certo? Eu não dou muito espaço de demora assim. E quando ele faz esse soco, o outro já engata para ir pro quê? Pro chute. Ou seja, desse soco pro chute do outro personagem são o quê? 1, 2, 3, 4 frames de intervalo para eles, entendeu? São só 4 frames. Então você tem que ter noção disso. Não deixe tantos frames para mudar de soco. Aqui, como eu queria terminar a luta, eu já fiz eles voltarem para a posição inicial, né? E tudo mais. Porém, se eu quisesse continuar aqui, exemplo, eu faço ele terminar um soco, porém o outro ele já vai e começa a andar para frente para dar um soco nele, entendeu? Tipo, esse aqui termina o chute, o outro vai lá, começa a andar para dar um soco nele, entendeu? Eu poderia muito bem ter feito isso, porém eu já queria acabar a luta aqui. Então você tem que ter constância do movimento, entendeu? A constância. E isso faz a sua animação ficar muito bonita e muito profissional, correto? Então esse é um tópico que eu acho muito importante de falar. Finalizando essa segunda parte, quase finalizando o vídeo também, o último tópico que seria um dos mais importantes para mim.
quase finalizando o vídeo com o último tópico aqui, eu vou usar uma animação que eu tô trabalhando, né? Ou seja, fiquem ligados aí que nos próximos dias, semanas, vai sair uma animação aí, fica ligado, né? E vamos lá. Eu quero que vocês observem só essa parte da animação aqui. Viram? Então, o que vocês puderam observar aqui de diferente que eu mostrei de todas as outras animações? Diferente. O que? O movimento da câmera, certo? Vamos lá. O que eu fiz aqui? O conceito da cena é o que? O stick se teleportar para dar um chute, o outro receber o chute, bater na parede lá atrás, o stick se teleportar para lá de novo, né? E dar um soco. Dá um soco e joga para longe e aí ele vai junto, certo? Porém, se eu fizesse isso, só isso, assim, com a câmera parada, ia ficar algo muito sem graça, certo? Ia ficar algo sem graça. Então o que eu fiz? A câmera, ela tava centralizada no stick branco, né? Eu fiz a câmera dar uma leve inclinada pro lado, que é pra o quê? Mostrar que algo tá vindo aí, certo? Algo tá vindo aí. E o que tá vindo seria o stick, certo? Então a câmera, ela meio que foca nele, correto? A câmera foca nele. E aí, uma coisa que é muito legal de fazer também é o que? A câmera acompanhar a luta. Ou seja, o stick, ele vai dar um soco, a câmera acompanha, certo? A câmera tá acompanhando o soco não, o chute dele. A câmera tá acompanhando o chute dele, certo? Acompanhou, foi lá. Quando o stick tava lá atrás, que ele bateu na parede lá, o que eu fiz? A câmera interage com a animação. A câmera interage com a animação. Ou seja, ela vai lá pra trás também, certo? Isso meio que dá vida pra sua animação, certo? Não parece que é só dois palitos brigando ali. Dá vida pra sua animação, correto? E aí, quando o stick tava se teleportando pra aí, né? Pra dar o soco, a câmera foi acompanhando o soco. E sempre aplicado o easing na câmera também, porque se fizer só uma câmera movendo pra lá e pra cá, não vai ficar algo legal, entendeu? Sempre aplicar o easing na câmera também, certo? Ele deu o soco, quando ele parou o soco, a câmera foi parando também. E quando ele foi avançando, o stick preto foi avançando, a câmera foi junto, entende? Correto? Então é uma coisa muito, muito legal de se fazer, brincar, entendeu? Brincar com a animação, brincar com a câmera, correto? Então é algo muito, muito legal assim de fazer. E esse seria o último tópico, né, da parte 2 do método avançado. E eu acho que é um tópico muito legal de se falar. Então, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Demorou um pouco para fazer esse vídeo, até porque para juntar todos esses vídeos aí, os áudios e tudo mais, né? Mas só peço para vocês se inscreverem no canal e deem um like, correto? Que isso me ajuda muito e fiquem todos com Deus. Muito obrigado e é isso aí.